E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vou estar aqui continuando o assunto de logaritmos, né? No vídeo passado eu introduzi esse assunto, fiz alguns exemplos básicos e hoje eu vou estar apresentando aqui as propriedades dos logaritmos. Tem várias propriedades, assim como as funções exponenciais tinham várias propriedades, e a gente vai estar usando aquelas propriedades das exponenciais para provar essas daqui que são as dos logaritmos, beleza? Então, antes da gente começar, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e deixar o like nesse vídeo para ajudar na divulgação. Então tá, gente, vamos lá. Aqui eu deixei isso aqui como base porque eu vou estar usando o tempo todo essa dualidade, né, de exponencial e logaritmo, da gente poder ir de um lado para o outro livremente. Então, começar inclusive escrevendo isso aqui. A gente sabe que a elevado a x é igual a b. E agora eu posso falar também que a elevado a um certo y, vamos falar assim, isso aqui é igual a c. Vamos escrever o par do logaritmo, né, desses aqui. Então, eu sei que x é o log de b na base a e que y é o log de c na base a. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o produto desses dois valores aqui, ó. Eu sei então que a elevado a x vezes a elevado a y, usando a propriedade das exponenciais, isso aqui vira uma soma, né? Isso aqui é igual a elevado a x mais y. E isso aqui tem que ser igual ao quê? B vezes C, não é? Igual a B vezes C. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o par de logaritmo dessa relação aqui. Olha só, a elevado a isso aqui é igual a b vezes c. Então, o que eu posso concluir? Que x mais y é igual ao log de b vezes c na base a, certo? Mas o que é x mais y? X é o log de b na base a e y é o log de c na base a. Então, trocando isso aqui, eu tenho que o log de b vezes c na base A, só eu troquei a ordem aqui, né? Isso é igual a x mais y. X é o log de b na base A e c é o log de y na base A. Então, essa aqui é a nossa primeira propriedade. O que ela nos diz? Que o logaritmo de um produto vira a soma dos logaritmos. É bem parecido com a exponencial, né? Aqui o produto vira soma, aqui o produto vira soma também, né? Só que aqui vira dentro do argumento, aqui vira na saída da função. Como eu disse, são funções extremamente parecidas e relacionadas. Então, essa aqui é a primeira, vamos para a próxima. Usando aqui até os mesmos exemplos, eu tinha feito o produto deles anteriormente. Agora eu vou dividir um pelo outro. Então o que eu vou fazer? A elevado... Opa, esqueci de mudar a cor aqui. A elevado a x dividido por a elevado a y, a gente sabe que pelas propriedades das exponenciais, isso aqui é a elevado a x menos y, não é? E isso aqui é igual ao quê? Isso é b dividido por c. E usando agora a mesma relação, né, o par de logaritmo dessa relação é o quê? A elevado a alguma coisa é b sobre c. Então, o log de b sobre c tem que ser igual a o que está ali em cima, x menos y. Mas o que é x menos y? É log de b menos log de c. Então, a gente vem aqui para a próxima propriedade, que é extremamente parecida também, né? O log de b sobre c na base a. Isso aqui tem que ser igual ao log de b na base a menos o log de c na base a. Se o produto vira soma, a divisão vira subtração. Essa aqui é a segunda propriedade dos logaritmos. Beleza, gente? Vamos agora para a terceira propriedade, né? Eu vou pegar isso aqui, vou escrever mais uma vez. Então, a gente sabe exaustivamente que a elevado a x, isso aqui tem que ser igual a b. E o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar os dois lados e elevar uma potência arbitrária. Eu vou levar isso aqui a n, um número qualquer. Então, a elevado a x elevado a n tem que ser igual a b elevado a n. Então, pela propriedade de potência, eu sei que potência de potência vira multiplicação dos expoentes, né? Então, eu sei que a elevado a x vezes n tem que ser igual a b elevado a n. Agora eu vou usar o par do logaritmo desse cara aqui. Quem que é o logaritmo de b elevado a n? É x vezes n, né? Usando aqui, é sem você enxergar o expoente e relacionar com o cara que está do outro lado. Então, eu sei que o x vezes n tem que ser igual ao logaritmo na base a desse cara,
de Bn. Só reforçando, né? A elevado a x vezes n é igual a B elevado a n. Mas o que é o x, gente? O x é o log de B na base A, né? Então, a gente chega aqui na próxima propriedade, que é o quê? Só trocando a ordem, eu sei que n vezes... Quem que é o x? É o log de B na base A. Então, log de B na base A. Isso aqui tem que ser igual a o log de B elevado a n na base A. Então essa aqui é uma propriedade extremamente famosa, que é a do expoente, né? Quando você tem um expoente dentro do logaritmando, né? Então aqui dentro, ele pula para fora do logaritmo e multiplica o logaritmo, né? Então o log de B elevado a n é n vezes o log de B, sempre na mesma base, ok? Eu vou usar essa propriedade que a gente acabou de demonstrar para mostrar uma que é uma leve consequência dela e que assim pouca gente conhece. Ao invés de eu botar o n aqui isolado e fazer o produto, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou trocar eles aqui de lugar e escrever isso aqui, ó, que a elevado a n, isso tudo elevado a x, tem que ser igual a b elevado a n. Então, usando a definição do logaritmo aqui, né, a gente sabe que x é o log de... Opa, ficou meio ruim isso aqui. X é o log de b elevado a n na base a elevado a n, né? Agora minha base é isso aqui. E agora eu vou usar essa propriedade para jogar esse n aqui para fora e fazer o seguinte, olha só. Então, x é igual a n vezes o log de b elevado a n na base... Opa, b elevado a n não, né? De b na base a elevado a n. Só que o que é o x? Ele também é o log de b na base a. Isso aqui é igual a log de b na base a, né? Da nossa definição. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse n dividindo. Então, olha só. O log de b na base a elevado a n, isso aqui é igual a, passa esse n dividindo, isso é 1 sobre n vezes o log de b na base a. Isso aqui ficou meio feio, deixa eu reescrever. O log de b na base a. Olha só que interessante. Quando a gente tem o expoente dentro do logaritmo, ele sai multiplicando o logaritmo original. Se o meu expoente estiver na base, ele vem dividindo o logaritmo original. Então, se está no expoente, cai multiplicando. Se está na base, vai dividindo, beleza? Vamos agora para uma propriedade que a gente chama de mudança de base, vocês já vão entender por quê. Eu tenho aqui a nossa igualdade, né? A elevado a x é igual a b, e eu posso fazer o que eu quiser com ela, como eu já fiz anteriormente. Só que o que eu vou fazer agora é aplicar um logaritmo dos dois lados. Eu vou falar, então, que o log, e aqui eu vou colocar uma base c, uma base qualquer. Isso aqui tem que ser igual ao log de b na mesma base. Então, se a elevado a x é igual a b, o log dessa coisa na base c tem que ser igual ao log da outra coisa na base c. Porém, usando a propriedade do expoente, né, no logaritmo, eu sei que esse x pode cascar para fora aqui. Então, olha só, x vezes o logaritmo, né, o log de a na base c, tem que ser igual ao log de b na base c. Só que, gente, aliás, antes de eu falar isso, vamos isolar o x, né? Então, quem que é o x? O x, ele é log de b dividido por log de a. Log de b dividido pelo log de a na base c. Só que agora, o que é o x, né? O x é o log de b na base a. Então, isso tudo aqui tem que ser igual ao log de b na base A. Olha só que interessante. Quando você tem um logaritmo qualquer, né, o log de b na base A, você pode desmembrar esse logaritmo em dois logaritmos, desde que a base dele seja a mesma, né? Então, log de b na base A é igual ao log de b dividido pelo log de A, desde que esses logaritmos estejam na mesma base. Isso é muito útil porque às vezes você tem um problema que ele não tem uma base comum, digamos. Uma base muito comum de trabalhar é a base 2 ou base 10, e às vezes o problema está na base 5. E aí você precisa relacionar isso com bases que você já conhece. Então é por meio dessa propriedade que você vai fazer isso. Então vamos destacar ela aqui. Olha só, o log de b na base a. Isso aqui é igual ao log de b, uma terceira base, dividido
pelo log de A nessa mesma base. Por isso que a gente chama essa propriedade aqui de mudança de base. Você passa a escrever o seu logaritmo em função de uma terceira base. Agora eu vou descobrir um caso particular dessa propriedade que é extremamente útil e também nem todo mundo conhece. Eu posso passar um logaritmo aqui para a base que eu quiser. Então, vamos escolher a base B para ver o que acontece? Então, olha só, para C igual a B, nós temos o seguinte: log de B na base A, vou chegar só um pouquinho para baixo, né? Isso aqui vai ficar um pouco apertado. Aqui. O log de B na base A vai ser igual ao log de B na base B, né? Porque o C é igual a B. Dividido pelo log de A na base B. Só que, gente, o que é log de B na base B? Isso é 1, né? B elevado a que número que dá o próprio B? É 1. Então, isso aqui simplifica para 1. Então, olha só que interessante a conclusão da nossa propriedade. O log de B na base A, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido pelo log de A na base B. Então, se você tiver um certo logaritmo que relaciona o logaritmando com a base, você pode inverter os papéis, você pode jogar a base para dentro e o de dentro para a base, desde que você inverta a fração. Então, log de B na base A é 1 sobre log de A na base B. Isso aqui é uma propriedade extremamente importante. E para fechar, eu deixei a mais simples de todas por último, que é o que a gente chama de propriedade da identidade, que ela é bem sem graça de demonstrar, ela é muito óbvia, mas ela é muito útil também, que é o seguinte: a gente sabe que se A elevado a x é igual a B, x é o log de B na base A. Então, A elevado ao x tem que ser igual a B. Mas quem que é x? É o log de B na base A. Então, coloca ele aqui, log de B na base A. Isso tem que ser igual a B. Essa aqui é a propriedade da identidade. Olha só, você consegue escrever um número diretamente em função do outro, elevando ao próprio logaritmo. Então, assim, A elevado ao log de B na base A, isso dá B. Significa o quê? Se você tiver a base aqui e a base aqui, você meio que pode cancelar esses dois caras e você obtém o B, não é? Tem uma forma alternativa de escrever ela também, que você usa as outras propriedades como consequência, que é o seguinte: você pode agora trocar o B de lugar. Então, eu sei que log, olha só, log, deixa eu trocar a letra, log de B tem que ser igual, na base A, tem que ser igual a x. Mas quem que é B? É A elevado a x. Então, A elevado a x. Ou seja, quando você tem o log de A elevado a x na base A, isso é o próprio x. Você também cancela as bases aqui de uma certa forma, né? Então, são duas propriedades que são bem triviais, né? Não tem uma demonstração de fato, você usa a definição, mas que servem às vezes para você reescrever um número em função do outro, ou simplificar uma expressão. Elas têm sim a sua utilidade. Então, gente, tá aí, ó, antes de encerrar o vídeo, um resumão aí com todas as 8 propriedades que eu demonstrei, né? Temos as da identidade, as de soma e produto, as de potência, as de mudança de base. Todas elas são muito importantes para fazer exercícios específicos, né? Às vezes você só faz a questão se você souber fazer essa, se você souber aplicar essas propriedades, ou senão fica uma questão muito difícil. Então, tirem um print disso aí, deixem isso anotado, que no próximo vídeo a gente vai fazer vários exemplos usando todas essas propriedades. Beleza, gente? Obrigado por ficar até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.